Turma, essa aula é um resumo rápido, uma recapitulação de como a gente calcula porcentagem, tá? Porque logo a gente vai começar a falar um pouquinho de matemática financeira. Então eu gravei uma aula falando sobre multiplicação e divisão por 10, 100 ou 1000. E agora eu vou falar um pouquinho de porcentagem, tá? Uma revisão. E vou dividir em duas aulas, uma mais com a parte teórica e poucos exemplos, e uma outra aula resolvendo alguns exercícios sobre porcentagem, tá? Então vamos lá. Porcentagem. Como o próprio nome já diz, porcentagem é uma divisão por 100, né? Então, toda vez que eu tenho uma divisão por 100, eu tenho uma porcentagem. E é algo que a gente ouve falar toda hora na televisão, quando vai dar um desconto, ou quando vai pedir um aumento para o chefe, a gente sempre fala em porcentagem. Então vamos imaginar, por exemplo, 10%. 10% nada mais é do que você pegar algo, pegar uma determinada quantidade, dividir essa quantidade em 100 partes, e dessas 100 partes você usar 10. Ou seja, porcentagem de cada 100 partes, você vai utilizar aquele número pré-determinado que você escolheu. Tá? Então, você pode ver que esse símbolo porcento, ele é reescrito como uma fração sobre 100. Por exemplo, dizer que eu comi 50% de um bolo, né, é tranquilo você falar, como? Comeu metade do bolo. É como se eu tivesse dividido o bolo em 100 pedaços, e desses 100 pedaços eu tivesse comido 50 pedaços. É óbvio que seriam pedaços muito pequenos, né? Porque dividir algo em 100 partes, dependendo do elemento que você está dividindo, vai ser pequeno ou grande, tá? Então essa é a ideia de porcentagem. Então, por exemplo, você tem lá 2%, ou seja, algo dividido em 100 partes e você vai usar duas. 50%, como eu falei, algo dividido em 100 partes e você vai utilizar 50. Então nós temos maneira de escrever. Eu posso escrever 10% usando o símbolo de porcentagem, eu posso utilizar uma fração, ou ainda eu posso utilizar a forma decimal do negócio. Como eu fiz na outra aula, divisão por 100, eu vou andar duas casas para lá, como se a vírgula tivesse aqui. Eu vou ter lá 0,0 aí, 0,10. Que também pode ser só 0,1, tá? Tanto faz. Que eu andei duas casas. 2%, vou andar duas casas também. Isso aqui em forma decimal é 0,2. E os 50% em forma decimal é 0,50 ou só 0,5. Certo? Ou, por exemplo, eu posso ter lá 210% também. Eu tenho 210 sobre 100. Poxa, mas como é que você pega, se você dividiu em 100 partes, como é que você vai pegar 210 partes? É óbvio que se a gente estivesse falando de um bolo, por exemplo, eu ia dividir meu bolo em 100 partes, eu ia pegar 100 partes desse bolo e pegar outro bolo com mais 100 partes e pegar mais um bolo e pegar 10 partes. Certo? Então eu ia usar 2 bolos e mais um pouquinho de um outro. Certo? Isso aqui ia ficar 2,1. 2 inteiros, ou seja, 2 bolos inteiros que eu ia pegar, mais um pedacinho de alguma coisa. Tá. Então isso é a porcentagem, é quantas partes de um todo você vai usar. 50% das pessoas são mulheres. Na verdade, acho que a proporção é 53% no mundo. De cada 100 pessoas, são 53 mulheres e 47 homens. Tá? Mas isso não vem ao caso. Vamos a alguns exemplos para que vocês compreendam como é que funciona isso na aplicação. Então, o primeiro exemplo é... Vamos lá. Calcule 50% de 400.
50% de 400. 50% de 400. Na matemática, muitas vezes o D a gente transforma numa multiplicação. Tá? 50 centésimos. 50% vezes 400. Tá? Como é que funciona isso? Vamos multiplicar. Aqui é sobre 1. Multiplicação de fração. Numerador multiplica numerador. Denominador multiplica denominador. 50 vezes 400, 100 vezes 1. Dá para eu simplificar aqui, né? Por ser uma multiplicação, eu posso fazer isso. Então, ficou 50 vezes 4. 50 vezes 4, 200. Então, 50% de 400 é 200. Tá? Molezinha, né? Outra, um pouquinho mais complexo. Calcule 32,5% de 958. Vamos lá. 32,5 sobre 100 vezes 958. Igual. O que eu faço aqui? De novo, divisão por 100. Eu vou andar com a vírgula duas casas. Vai ficar 0,325 vezes 958. 0,325 vezes 958 é 311 e 35. Então, nós temos o seguinte, que 32,5% de 958 é 311 e 35, ok? Dá para eu calcular, por exemplo, se eu chegar e falar para você assim, olha, 3/5 das pessoas daquela escola são mulheres. Não é um exemplo qualquer. 3/5 dos alunos são mulheres. Quantos por cento são mulheres? Eu quero saber 3/5 dos alunos. Então eu preciso saber quantos alunos tem? Não. 3/5. Percebe que a porcentagem ela pode ser escrita dessa forma ou dessa forma. Então, ela é uma fração já. A diferença é que é uma fração onde o denominador tem que ser quem? 100. Então, eu vou ter que pegar o 3/5 e transformar ele num denominador sobre 100. Né? Então, se eu descobrir quem é a fração equivalente a 3/5, equivalente com o denominador 100, eu sei quantos por cento é. E aí a gente vai usar aquela técnica. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Uns falam que é multiplicar em cruz, tanto faz. 100 dividido por 5 dá 20. Então quer dizer o quê? Que proporcionalmente do 5 para o 100 aumentou 20 vezes. Né? Aumentou 20 vezes. Porque 5 vezes 2, 100. Como é que eu fiz? Eu pensei no inverso. 100 dividido por 5, que deu 20. Então, 5 vezes 20, 100. Se aumentou 20 vezes embaixo, vai ter que aumentar 20 vezes em cima. 3 vezes 20, 60. Certo? Então, a fração equivalente, uma fração escrita com outros números que vale a mesma coisa, a 3/5, uma fração equivalente a 3/5 é 60 sobre 100, que sobre 100 a gente pode escrever que é 60%. Tá? Então, essa é a primeira ideia de porcentagem. E nas próximas aulas, na próxima aula, eu vou fazer uma só com resolução de exercícios e vou mostrar algumas técnicas para vocês, tá bom? Então, beijo nas crianças e até a próxima.